O Masters 1000 de Roma mal começou e nós já temos 16 cabeças de chave eliminados. Meus amigos, não tá fácil para ninguém e eu acho que isso é uma coisa que acaba me confortando um pouquinho diante do mau desempenho que infelizmente o João teve ontem diante do Medjedovic. Então queria falar com vocês hoje sobre os cabeças de chave que foram eliminados, dar uma passada pela lista dos jogadores que foram eliminados prematuramente, digamos assim, eram os favoritos, né? E também falar sobre o momento que Roda e João Fonseca vivem, momentos, digamos assim, extremos na carreira no momento, apesar de uma idade semelhante. Antes de tudo, queria pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí, não custa nada para você, vai demorar menos do que 10 segundos e você vai estar ajudando muito o nosso canal. E se você curte realmente nossos vídeos e quiser ter uma proximidade maior para a gente conversar um pouquinho mais, segue a gente no nosso Instagram, @canal Primeiro Saque, para a gente vai ser muito importante, bora lá. Se você quer ouvir ou falar sobre o João Fonseca e sobre o Roda, adianta pelo menos uns 3, 4 minutinhos do vídeo que eu já vou estar falando sobre isso. Se você quiser e puder, vamos ver o vídeo todo, acompanhar tudo aí. Eu pelo menos sou muito curioso para saber sobre os demais jogadores do circuito também. Então bora lá, no round 32, que é quando os cabeças de chave começam a jogar nos Masters 1000, nós já tivemos a eliminação prematura aí do Alex de Minaur diante do Arnaldi. O Arnaldi, que foi o wildcard, recebeu o convite pelo fato do Masters 1000 acontecer na Itália, ele que é italiano, então acabou surpreendendo um pouquinho, mas o de Minaur, infelizmente, é uma negação, jogando no Saibro, não tem tantas armas. O segundo eliminado foi o Talon Grixpo, que foi eliminado pelo Blocks. Essa partida aí eu já acho que era um pouco mais previsível, porque o Blocks realmente está crescendo muito de produção e apesar de não ter o talento que outros tenistas têm, ele está conseguindo usar as armas que tem muito bem, amadurecer no seu jogo, e não é de agora que ele está fazendo boas campanhas. A eliminação aí que mais chamou a atenção foi a de Djokovic diante do Prismic. O croata realmente está jogando muito bem, ele já tinha eliminado prematuramente o Shelton no Masters 1000 de Madrid, acabou eliminando agora o Djokovic, que disse, inclusive, que está em dúvidas com relação ao seu aspecto físico para jogar Roland Garros. Não sabe se está tão confiante assim, vai precisar ver o passar dos dias para ver como vai ser. Algo preocupante, triste, inclusive um dado que eu vi, parece que há 19 anos o Djokovic não era eliminado no primeiro round aí de um Masters 1000. Uma derrota realmente histórica para a história do tênis. O quarto eliminado, Cameron Norrie, diante do Tirante. O Tirante, que é um jogador como alguns sul-americanos, principalmente argentinos, que às vezes no início do ano não surge tão bem, não aparece tão bem nos campeonatos nas quadras duras, mas aí quando começa a gira de saibro, começa a incomodar alguns jogadores que são favoritos. Depois nós tivemos o Muter, que foi eliminado pelo Llamas Ruiz. E depois nós tivemos o Félix Auger-Aliassime, que foi eliminado para o Navone, que entra daquilo que eu falei também diante do Tirante, né? O Navone é um jogador que sabe jogar muito bem no saibro, é perigoso, seria o adversário do João Fonseca amanhã, se ele tivesse vencido o Medjedovic, mas o Aliassime também, semelhante ao Alex de Minaur, são dois caras que estão aí no top 10, mas que no saibro acabam caindo muito de rendimento, e acabam se igualando um pouquinho com caras que são ranking 30, ranking 40, mais uma derrota aí que eu acho que não foi tão surpreendente. Depois nós tivemos o Etcheverry, que foi eliminado para o Bellucci. Aqui sim eu achei uma derrota muito surpreendente. O Bellucci é um bom jogador de saibro, mas o Etcheverry é o argentino melhor ranqueado no momento, passou o Cerúndolo, imaginava que ele conseguiria ir mais longe no Masters 1000 de Roma. Depois nós tivemos o Ben Shelton, que foi eliminado pelo Basilashvili. O Basilashvili que jogou muito, jogou um tênis de elite, e eu acho que o tanto que ele jogou contra o Ben Shelton, acho que só a dupla Sincarai seria capaz de vencer ele, porque se você gosta de ver uma partida de tênis bonita e bem jogada, quiser ver uma reprise, dá uma olhada nessa partida, porque foi uma partidaça do Basilashvili. Depois o Fils acabou sendo eliminado para o Pellegrino, eu coloquei do lado aí, ele se retirou, mas ele já estava perdendo por 4-0, parece que está com um problema nas costas, na coluna, não sei especificamente, mas é algo que acaba preocupando, inclusive, para Roland Garros. Depois nós tivemos, infelizmente, o João Fonseca, eliminado para o Medjedovic, que eu não vou comentar agora, eu vou deixar para falar um pouquinho no final, a minha opinião relacionada ao momento do João e do Roda, que está gerando muito essas comparações e às vezes um pouco de falta de compreensão também. Depois tivemos Jakub Mensik
sendo eliminado para o Popperin que está retornando, acho que ele estava ausente depois de algum tempo aí. No round 16, o Lehetka foi eliminado para o Rude, e aqui já é um resultado um pouquinho mais normal, o Casper Ruud no Saibro ele acaba se transformando bastante. Depois o Gumbé foi eliminado para o Prismit fazendo a sua segunda vítima aí de cabeça de chave. Pelo momento do Prismit aqui eu acho que é uma partida esperada também. A do Lehetka, o Ruud eu acho que é uma partida bem equilibrada, qualquer um dos dois que tivesse vencido seria normal. O Cerúndolo que foi eliminado para o Muset também sem surpresas, o Muset inclusive é melhor ranqueado, apesar de que no momento acho que ele está em 10, ele estava em 4 ou 5 recentemente. O Bublit foi eliminado pelo Tien, aqui sim uma surpresa absurda realmente. O Tien, que joga muito mal normalmente no Saibro, hoje jogou muito bem, inclusive o Tien que está crescendo muito fisicamente. No início da gira de Saibro ele escolheu não jogar, acho que estava aperfeiçoando algumas coisas e parece que trouxe resultado, né? E o Tommy Paul, que foi eliminado para o Dardéria, que eu acho inclusive que o Darderi era favorito. Ou seja, as eliminações que ocorreram no round 32 foram, em sua grande maioria, zebras, tirando ali o Navone e o Blocks, que venceram, né, os adversários, mas o resto eu acho que são vitórias surpreendentes, mas aqui no round 16 acho que são mais compreensíveis, tirando o Tien para cima do Bubi, que aí realmente acabou me pegando de surpresa. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre esse momento que o Rodar e o João tá vivendo, e às vezes eu acho que há um pouquinho de falta de compreensão. Eu vi recentemente um texto, acredito que foi o próprio Fino Meligeni que publicou, que realmente o Roda tá jogando muito tecnicamente, a gente não tem muito como criticar o que falar sobre ele. Mas o fato é que o Rodar ele ainda não lidou com o momento de pressão de lidar com críticas. Isso se deve muito ao fato de que ele está há pouco tempo no circuito, e no momento que ele entrou no circuito, que ele perdeu muito, é importante lembrar isso. O Roda está no circuito profissional aí, desde mais ou menos janeiro, começou na hard e tomando porrada. Perdeu para Fritz, perdeu para Tabilo, perdeu para perdeu para o Shapovalov, enfim. O Roda não começou o ano bem, não foi criticado, ele teve tempo para lidar com o mau momento, amadurecer e crescer, e agora ele está colhendo os frutos disso. E muitas pessoas estão olhando para o Roda como se ele já tivesse surgido vencendo e batendo todo mundo, quando na verdade ele surgiu apanhando de todo mundo. O João Fonseca está começando a viver um momento de crise na carreira dele agora, e isso é uma coisa que acaba moldando o jogador também. Isso não anula as críticas que são devidas e merecidas ao João. De fato, ele está fazendo algumas escolhas erradas, ou ele, ou a comissão técnica dele. Hoje o João deu uma entrevista falando que não houve uma orientação por parte da comissão técnica para ele deixar de ser agressivo, ou seja, pode ser que seja reflexo ou somente da falta de confiança dele, ou somente de uma escolha individual dele, o que quer que seja. Então é importante a gente saber se a gente deve criticar ou não a comissão técnica dele, até que ponto eles são culpados ou não. Então é importante a gente saber, entender que são dois tenistas que, apesar de terem idades semelhantes, estão vivendo momentos diferentes, e o João já viveu um momento semelhante ao que o Roda está vivendo agora, e o João se saiu muito bem. O João começou praticamente o ano de 2025 sendo campeão de Canberra, depois foi campeão de Fênix, depois foi campeão de Buenos Aires, depois foi campeão da Basileia, ou seja, foram 4 títulos praticamente no primeiro ano que o João disputou o circuito profissional inteiro, enquanto o Roder, até o momento, a gente está chegando aqui na metade do ano, ele tem somente um título de ATP 250, tá jogando muito bem, mas ainda precisa de um pouco mais de amadurecimento, precisa ser provado em momentos de maior tensão. Então, não vamos poupar as críticas. Se você é uma pessoa mais crítica, eu acho que você tem total direito e condição de criticar o João sobre aquilo que você acha ou não que ele deve evoluir. Eu não sou um cara tão crítico assim, eu tento sempre olhar pelo olhar um pouco mais da compreensão, mas eu entendo torcedores que são mais de criticar, isso faz parte da democracia, das redes sociais e tudo mais, mas cuidado para não sobrevalorizar, supervalorizar aquilo que o Roder tem fazendo, porque no primeiro ano de profissional do João Fonseca, eu acho que ele deu muitos motivos para que a gente
pudesse acreditar nele e no potencial dele, e agora que ele está dando uma certa queda, digamos assim, de rendimento, algumas mudanças técnicas e táticas do jogo dele, a gente também não pode fazer com que ele se transforme em um jogador diferente daquilo que ele demonstrou pra gente que é. Porque o João sempre demonstrou que tem potencial de ser um grande jogador. Então, é basicamente isso. Eu queria só realmente que as pessoas fossem um pouco mais conscientes. É claro que a crítica ela pode e deve haver, mas o Roda não tá brigando com o Sinner ainda. O Roda não tá fazendo coisas espetaculares. O Roda pegou o Sinner e tomou um vareio. Então, por mais que ele esteja desempenhando bem, ele ainda está muito distante disso. E para mim é uma coisa muito evidente. E outra coisa, o Roda só jogou no Saibro. O momento que o Roda surgiu, só jogou bem no Saibro. Até o momento, em nenhuma outra superfície, ele mostrou ser um jogador super diferenciado. Ou seja, precisa se provar. Coisa que o João já fez. João já tem títulos no Saibro, João já tem títulos na Hard Indoor. Então, é um diferencial a mais, além do ranking que o João tem ser melhor, além da quantidade de títulos. Então, assim, não vamos esquecer daquilo que o João construiu até aqui, porque foi uma coisa muito interessante e importante. Então, meus amigos, o vídeo de hoje é esse, um vídeo rápido, só queria trazer para vocês essa lista e compartilhar um pouquinho do meu pensamento relacionado a esse tema. Mais uma vez eu peço, se você puder, se inscreve no canal, deixa o like e também segue a gente no Instagram aí, @canal Primeiro Saque. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.